Boa noite, alunos da Uninove, boa noite, professores da Uninove que estão aqui presentes com a gente. Professor Marcos Alexandruc, obrigado pelo convite de estar aqui abrindo esse semestre letivo junto com vocês. É um prazer para mim, Rubem Paulo Saldanha, em nome da AWS, estar aqui com vocês e poder apresentar esse processo, esse programa que a gente tem em parceria com a Uninove aqui no Brasil, que é o AWS Educate. Tá? Então, eu vou pedir para vocês, alunos, guardarem esse endereço, www.awseducate.com, que já eu vou mostrar ele ali na frente com maiores detalhes. Né? Só para quem não sabe, a AWS é uma das empresas do grupo Amazon. A Amazon tem a Amazon.com, que é onde se faz compras online dos mais diversos tipos, e tem uma divisão da Amazon, do grupo Amazon, que chama Amazon Web Services. E basicamente a gente oferece serviços de computação em nuvem. E o que é a computação em nuvem? A computação em nuvem é quando você entrega recursos de computação por demanda, via internet, com um modelo de preços baseados no pague pelo que utiliza. É mais ou menos como a energia elétrica que chega na nossa casa. A energia elétrica chega até a nossa casa, mas a gente só paga as luzes que estiverem acesas. Se a gente deixa mais luzes acesas, ela gasta mais. Se a gente deixa menos luzes acesas, gasta menos. A computação em nuvem é um serviço oferecido por provedores como a AWS, e a AWS é a pioneira desses serviços, né? Desde 2006 que a AWS oferece serviços em nuvem. Esses serviços podem ser utilizados para aumentar ou para substituir as redes das próprias instituições, os seus CPDs. Então, você terceiriza o seu CPD e a parte boa de você, a vantagem de você terceirizar o seu CPD, colocar ele na nuvem, é que ele sempre vai estar atualizado, você vai utilizar máquinas à medida que você utiliza, à medida que você necessita, e você vai pagar só pelo que você utiliza. Se você tem uma máquina muito potente, mas que ela está lá no seu CPD sem utilização, ainda assim você está consumindo energia, você está consumindo ar-condicionado, você está consumindo tempo de um técnico para cuidar daquela máquina, fazer as atualizações e tudo mais. Quando você está com isso na nuvem, essas preocupações não precisam, porque você simplesmente não utiliza e aí você não paga por isso e ponto. Então, isso que é a computação em nuvem. Antes de falar um pouco do AWS Educate, eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês um estudo feito pela Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia e Comunicação, que mostrava, eles fizeram um estudo lá em 2018, que mostrava as perspectivas de investimento pelos anos seguintes, de 2019 até 2022, no Brasil, para a transformação digital. Então, isso girava ali na ordem de 345 bilhões de reais. Só a parte de nuvem representava perto de 78 bilhões disso, lógico que com o dólar um pouco mais suave, mas ainda assim é um investimento muito grande que estava previsto nesse estudo. Obviamente que pós-mundo de Covid, essas coisas mudaram um pouco, mas a sensação, a impressão que a gente tem na indústria é que essa transformação digital foi acelerada e não diminuída. Quem não tinha comércio eletrônico precisou ter, quem não tinha Moodle para todos os estudantes precisou ter, quem não tinha um atendimento online precisou se virar para ter. Então, a gente tem uma impressão que hoje, inclusive, essas cifras são até maiores, certo? Mas, no caso aqui, a gente fica com os dados que a gente tem do estudo da Brascom. Esse mesmo estudo da Brascom, ele mostra que no Brasil
a gente tem ainda um gap muito grande de profissionais para a área de tecnologia da informação. A gente forma por ano nas universidades no Brasil cerca de 45 mil alunos, e a demanda por profissionais até 2024, pelo estudo que eles fizeram em 2018, é de cerca de 70 mil profissionais. De novo, um estudo antes da pandemia, sem saber o impacto, a gente tem a impressão que isso inclusive aumentou, mas a gente fica com os dados que a gente tem do estudo da Brascom de 2018. Então, se você está no primeiro semestre, hoje é seu primeiro dia de aula na Uninove, se mantenha, não desista, fique aí, porque existe uma demanda muito grande, reprimida, de profissionais da área de tecnologia da informação, no mercado como um todo e na área de computação em nuvem em particular. Para ajudar a preencher, né, a diminuir este gap, essa diferença, a AWS tem alguns programas que ela oferece para universidades parceiras na área de educação. A gente tem 4, tem créditos de nuvem para pesquisa. A gente tem, inclusive, um professor da Uninove que roda uma pesquisa atualmente em parceria com o CNPq, usando créditos de nuvem da AWS. A gente tem o EdStart, que é um projeto que auxilia startups da área de educação a incrementar o seu portfólio, a sua estrutura na nuvem para poder crescer e expandir. E a gente tem 2 programas focados que são oferecidos para alunos e professores das universidades parceiras, como é a Uninove. O AWS Academy, que é focado em certificação AWS, e o AWS Educate, que oferece cursos livres, conteúdos e uma console AWS educacional, já vou explicar melhor o que significa isso, para que alunos e professores possam colocar a mão na massa, entender um pouco mais do que significa computação em nuvem, tanto na teoria quanto na prática. Então eu vou focar hoje no programa AWS Educate, para vocês entenderem melhor como que ele funciona, ok? Então, como eu falei, o AWS Educate, o professor Marcos também comentou isso lá no início, é uma iniciativa global da Amazon. O objetivo é acelerar o aprendizado de computação em nuvem de uma forma gratuita para alunos que estejam em instituições de ensino credenciadas como é a Uninove. E o objetivo é preparar vocês, alunos, para o mercado de trabalho, para essas oportunidades que estão aí disponíveis. Só para vocês terem uma ideia, em dezembro, o último agora, o Itaú anunciou uma parceria onde assinou um contrato com a AWS de 10 anos. Então, toda a expansão de infraestrutura do Banco Itaú nos próximos 10 anos vai ser feita na nuvem AWS. E eles têm uma demanda de profissionais esperada só nos primeiros 2 anos de cerca de 400 funcionários que tenham conhecimento em nuvem para que possam levar essa infraestrutura para frente. Então, a ideia então é justamente isso, é preparar para essas oportunidades de trabalho ao redor do mundo, inclusive no Brasil. O que o AWS Educate oferece tanto para os professores quanto para os alunos, quanto para vocês alunos? A gente oferece trilhas de aprendizado, eu vou mostrar elas no próximo slide, baseadas em carreiras. Então, você pode fazer uma série de cursos onde essas trilhas vão mostrar como que a nuvem pode ajudar você em cada uma dessas carreiras. Além desse conteúdo teórico que vocês, alunos, podem fazer livremente, mas que os professores também podem usar como recurso para a sala de aula, para ser usado durante as aulas, a gente também oferece, o AWS Educate também oferece, créditos promocionais da AWS. O que significa isso? Se hoje você quiser entrar em qualquer provedor de nuvem, seja AWS, sejam os outros, você precisa criar uma conta,
colocar um cartão de crédito lá e aí começar a testar, né? Todas as provedores de nuvem vão oferecer um pedaço de experimentação gratuito, né? Que às vezes pode ser durante um período de tempo, às vezes pode ser por uma quantidade de uso. E aí, a partir desse período de tempo ou dessa quantidade de uso, quando eles terminam ou são ultrapassados, você começa a pagar no seu cartão de crédito, né? Então, normalmente é assim que funciona numa conta tradicional de um provedor de nuvem. A AWS, dentro do AWS Educate, oferece para os estudantes esses créditos promocionais sem custo para que vocês possam experimentar a nuvem na prática sem precisar pagar por isso, dentro do, obviamente, dessa parceria junto com a Uninove. Né? Então, significa o quê? Significa que você pode, entrando pela parceria da Uninove, você pode criar máquinas virtuais, colocar os seus bancos de dados, criar visualizações, trabalhar com machine learning, trabalhar com IoT, trabalhar com inteligência artificial, todos esses na nuvem, trabalhar com desenvolvimento, né? Tudo isso na nuvem AWS, sem precisar pagar por isso, dentro de um limite de créditos que a gente oferece por ano para cada aluno e também para cada professor. Além desse conteúdo teórico, além desse conteúdo prático, a gente oferece também, dentro do ambiente do AWS Educate, um quadro de empregos, né? Onde você, aluno, pode olhar oportunidades que estão disponíveis lá, que são colocadas dentro do portal do AWS Educate por parceiros da AWS, né, que estão interessados em contratar, seja estagiário, seja para vagas de estágio ou CLT. Inclusive a própria AWS, de vez em quando, coloca algumas vagas lá que estão disponíveis aqui dentro da AWS. Né? Depois eu vou entrar com vocês se der tempo, e aí eu mostro para vocês como funciona isso. Mas vocês podem ali, né, vocês olham a vaga, olham quais são os pré-requisitos que tem, e aí, se você ainda não está preparado para aqueles pré-requisitos que as vagas estão pedindo, você tem os cursos disponíveis que você pode fazer sem problema nenhum. Ok? Quais são os cursos que tem disponíveis? São 12 trilhas de conhecimento que a gente tem disponíveis. Tá? Cada uma delas tem cerca de 30 horas de conteúdo selecionado, em média, algumas têm mais, outras têm menos. Todas elas têm avaliações de conhecimento, são checkpoints ali de conhecimento, para você ver se você já está entendendo daquele assunto. E eles oferecem a possibilidade de você fazer um projeto final mão na massa para cada uma delas. Né? As 12 estão aqui, então começa com fundamentos de computação em nuvem, que é o Cloud Computing 101, né, que é o mais básico, e aí você pode ir para as carreiras diferentes. Né? O que é interessante nesse conteúdo, nessas trilhas de conhecimento que tem aqui? É que elas não têm pré-requisitos entre elas. Então, se você é um aluno que já está mais avançado, já sabe um pouco mais de nuvem, ou está numa matéria em que o professor seu professor está trabalhando um assunto mais avançado, como, por exemplo, machine learning, você não precisa passar por outros processos. Você pode já ir direto, se você já tem o conhecimento básico de nuvem, pode ir direto para olhar os conteúdos de Machine Learning Scientist, por exemplo, ou se você não tem nenhum conteúdo de nuvem ainda, não conhece da nuvem, você faz o de computação, os fundamentos básicos de computação em nuvem, e depois você vai para o Machine Learning Scientist. Né? Apesar deles não terem pré-requisitos, tem uma trilha que a gente sugere, que é a seguinte. Se você não conhece nada de nuvem, o Fundamentos Básicos é o curso 0, né? Que pode ser oferecido, que vocês podem fazer ou pode ser oferecido pelos professores para vocês. E aí você pode seguir uma das 3 carreiras que a gente tem aqui dentro do Educate. Ou a carreira de desenvolvedor de aplicações, que aí depois se especializa em um engenheiro de DevOps, ou um engenheiro de desenvolvimento web, ou um engenheiro de desenvolvimento de software, né? Ou uma área mais tradicional de redes, onde a computação em nuvem nasceu, vamos dizer assim, que é a parte de suporte à nuvem, né? Então, suporte a redes virtuais privadas na nuvem, como que eu desenvolvo todo esse trabalho aqui,
ou até se especializar num especialista de segurança cibernética, assunto hoje muito em voga por conta de diversos problemas que a gente tem ouvido falar aí, que tem acontecido ao redor do mundo. Certo? E, por fim, a área de banco de dados, de Big Data, de inteligência artificial, né, onde você pode aqui, sem problema nenhum, se desenvolver. Né? Hoje, a nuvem AWS fornece 8 tipos diferentes de bancos de dados, estruturados e não estruturados, para você poder fazer o desenvolvimento das suas aplicações baseados nas necessidades que você tem. Você tem bancos de dados especializados em IoT, você tem banco de dados especializado em vídeos, você tem bancos de dados especializados, bancos de dados não estruturados. Então, hoje não existe mais um padrão de um tamanho de banco de dados estruturados em tabelas e colunas, linhas e colunas, né, em tabelas, que sirva para tudo. Então, a nuvem e a nuvem AWS pode dar essa flexibilidade e conhecimento que vocês vão necessitar no mercado na hora que vocês saírem da universidade. Né? Além desses cursos que eu mostrei para vocês aqui, a gente também tem mini cursos. São cursos menores. Uma coisa que eu esqueci desses cursos aqui, todos eles têm disponíveis em português, em inglês. Se você estiver treinando espanhol também, se você quiser ver esses conteúdos em italiano, francês, alemão, sul-coreano ou chinês também, é possível, mas todos eles estão disponíveis em português, caso você tenha alguma dificuldade em inglês. Obviamente que eu sempre desafio, né, os alunos a tentarem ler o máximo de documentação técnica em inglês, se ainda não tem um domínio, e tudo bem se não tiver. Eu comecei a ter o domínio depois dos 25 anos, só depois que saí da universidade, fiz ciência da computação. Mas você pode ali ler em português, voltar a ler em inglês, e aí fazer essas comparações. Então, tem essa possibilidade aqui dentro dessas trilhas, né, dessas 12 trilhas que eu mostrei. Esses outros mini cursos, são cursos menores, cerca de 10 horas, 12 cada um deles. A única questão é que eles estão somente em inglês. Tá? Só que eles são cursos muito interessantes, porque eles falam de assuntos bem variados, desde como você criar sua startup usando a computação em nuvem para auxiliar no início, como esse Amazon Innovation, ele fala sobre design thinking. Ele nem fala de nuvem em si, ele fala sobre como você usa o design thinking para resolver assuntos do dia a dia e relacionados a trabalho. A gente tem alguns cursos da área de robótica, para usar o RoboMaker. Nesses cursos a gente usa o ROS, que é uma linguagem, um sistema operacional de robótica, uma linguagem de robótica para trabalhar. A gente tem um mini curso, esse aqui inclusive está em português, que é como você usar machine learning para desenvolver modelos de aprendizados para carros autônomos. Tem inclusive um simulador que o AWS Educate permite você utilizar, você professor e você aluno, para fazer a simulação dessa aprendizagem de máquina aqui para desenvolvimento de algoritmos de carros autônomos. E aí tem outros, como eu falei, IoT, gaming, como desenvolver skills de Alexa. Tem até um para quem não gosta de programar, o Amazon Honeycode. Ele segue uma linha que é a low code ou no code, ou seja, sem código. Então, é uma linguagem mais visual, por blocos, que você pode desenvolver aplicações usando blocos. Então, tem aqui para todos os gostos, e tanto os professores quanto os alunos podem, sem problema nenhum, a partir do momento em que entram no AWS Educate, eles podem acessar, utilizar no seu dia a dia para aprender um pouco mais sobre esses assuntos. Tá? Você, como aluno, você vai ter uma área sua, dentro do AWS Educate,
E nessa área, você vai poder colocar o resumo, a sua experiência, e você vai poder, eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor, você vai poder visualizar os conteúdos que você está fazendo, né? Então, eu estou fazendo, por exemplo, nesse momento aqui, nesse usuário de demonstração, o Cloud Support Associate, ou seja, o curso de manutenção, operação de redes na nuvem, né, de Cloud Support, e estou fazendo um outro de Cloud Literacy, ou seja, um curso mais básico, e já terminei, né, então eu já tenho aqui a minha credencial digital, do Cloud Computing 101, ou seja, do Fundamentos Básicos de Computação em Nuvem. Então você pode visualizar isso aqui. Além disso, você também pode aqui escolher, né, dentro dessa área, se você quer compartilhar o seu perfil, esse perfil que eu mostrei para vocês aqui, com potenciais recrutadores. O que significa isso? O que significa se você colocar sim aqui? Significa que as pessoas de RH, das parceiros da AWS que estão olhando currículos, eles vão poder, na hora que procurar, por exemplo, eu quero alunos que fizeram o Fundamentos Básicos da Computação. E aí ele mostra ali para esse recrutador uma lista de alunos que fizeram esse curso. Obviamente, todos esses nomes são alunos que escolheram compartilhar essa informação com recrutadores, né? Então, se você quiser compartilhar, eles vão poder ver o seu perfil. Se você não quiser compartilhar, aí você vai poder ver as vagas abertas. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, mas eles não vão poder ver os seus dados, obviamente. Ok? Então, é assim que funciona essa área das credenciais. Ok? Já falei do quadro de empregos, então você, como aluno, vai poder buscar essa oportunidade, certo? Então, você vai fazer o seu perfil no AWS Educate, vai colecionar as credenciais, ou seja, vai fazer os cursos para que você tenha mais credenciais, e aí você vai procurar as vagas oferecidas tanto pela AWS quanto por parceiros, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo. Ok? E aí você, aluno, deve estar perguntando, poxa, Rubem, gostei desse processo, gostei desse projeto, como que eu posso, como aluno, entrar e começar a fazer parte dessa rede do AWS Educate? Você vai entrar no www.awseducate.com. Eu vou fazer aqui ao vivo isso junto com vocês, para vocês olharem. Então, eu vou colocar lá no www.awseducate.com e aí vou entrar. No caso aqui, ele já vai olhar, ele já vai mostrar para mim em português. Para vocês pode ser que apareça em inglês. Cadê? Está aqui. Pode ser que apareça dessa forma, né? Mas aí o que você vai precisar fazer é ir lá nas línguas e colocar para português. Ok? E aí vai aparecer. E aí essa aqui é a área, esse botão amarelo aqui que aparece bem no meio, é o inscreva-se no AWS Educate. Então você clicou no inscreva-se no AWS Educate, ele vai aqui para dentro, né? Eu coloquei aqui como português, e aí eu vou dizer assim, olha, eu sou aluno. Tá? Sou um aluno. Cliquei no eu sou aluno, ele vai me dar aqui qual é o nome da instituição. E aí eu vou colocar aqui Uninove, e aí vai aparecer aqui, ó, Universidade 9 de Julho, Uninove. Cliquei no Uninove, coloco o país que eu sou, Brasil, coloca o seu nome e sobrenome, coloque o seu e-mail institucional, ou seja, o seu e-mail @aluno.uninove.edu.br, se eu não me engano é esse, ou é uninove.edu.br. Então, coloque o seu e-mail institucional. E por que eu falo isso? Porque se você colocar o seu Gmail, eu não tenho como comprovar, eu não tenho como verificar que você é um aluno da Uninove. Então, aqui, se você colocar o seu Gmail, ele vai ser recusado. Ok? Então, você tem que colocar o seu e-mail da Uninove. Aí você vai colocar a data da sua formatura, o mês e o ano da sua formatura, a sua data de nascimento, e aí vai dizer que você não é um robô e colocar próximo. Né? Vai passar pelo processo,
Passou por esse processo, aí você vai receber um e-mail no seu e-mail institucional da Uninove, dizendo assim, olha, queria que você confirmasse aqui que você fez a inscrição no AWS Educate. Se você fez mesmo a inscrição, clique aqui. Você vai clicar lá, e aí a partir daí vai demorar no máximo 24 horas, você vai ter acesso a esses recursos e a esses cursos. Tá bom? Eu vou mostrar aqui numa outra página. É o awseducate.com. Então, mostrei para vocês como faz a inscrição. Vou mostrar agora como que é dentro. Para mostrar como que é lá dentro do AWS Educate, depois de ter feito o cadastro e você já ter recebido o primeiro e-mail e ter confirmado, e aí ter recebido um segundo e-mail dizendo, olhe, sua inscrição está 100%, você pode acessar o AWS Educate agora, aí você vai voltar na página do AWS Educate e vai fazer login. Então você clica aqui no Faça Login no AWS Educate. Eu tenho um e-mail aqui, demonstração de estudante, vou entrar nele. E aí vocês vão poder, sem problema nenhum, né, fazer e visualizar aqui o seu trabalho. Tá? Então eu tenho aqui o portfólio, as salas de aula. Né? O que vai aparecer aqui nas salas de aula? Os professores de vocês que eventualmente estiverem utilizando o AWS Educate, eles vão convidar vocês para as salas deles. E aí vocês vão poder entrar na sala e usar o console a partir dessa sala de aula que eles criaram. Tá? O portfólio é aquela área que eu mostrei para vocês. Né? Então está aqui de novo essa mesma área. Vocês podem ver que aqui, né, eu comecei a fazer um novo de Application Developer, né, tá diferente da quando eu tirei o print screen da tela. Né, comecei um novo aqui, mas pode ver que eu não continuei os outros dois. Estou um mau aluno nesse momento, né, não fiz nada nesses últimos dias, mas aqui eu também posso colocar os meus diplomas e certificados. No caso aqui, eu tirei um certificado de da AWS de Cloud Practitioner, que é o certificado básico de nuvem da AWS, em julho de 2020, e ele aqui aparece para mim. Né? Eu coloquei esse trabalho, esse processo, eu coloquei essa certificação aqui no meu portfólio. Né? Se eu quiser ir nos programas de carreira, são aquelas trilhas de conhecimento. Né? Então, eu tenho aqui as 12 trilhas que eu mostrei para vocês. Eu posso dar um continue na que eu já comecei a fazer, ou eu posso dar um start numa que eu ainda não fiz. Né? E como eu falei para vocês, eu posso selecionar a língua. Né? Então, eu coloco aqui a língua, então tem português, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, mas eu coloco aqui português e confirmo, e aí esse conteúdo vai estar em português. Além dos programas de carreiras, tem os escudos, como eu falei para vocês, aqueles mini cursos. Né? Então, você pode fazer esses mini cursos sem problema nenhum. Certo? E aqui você vai poder ver as vagas disponíveis. Vamos dar uma olhada nas vagas disponíveis. O que tem aqui para nós hoje? Eu vou colocar aqui Brasil. Né? E vou pedir para procurar as vagas. Então, olha só, a Amazon, a AWS tem uma vaga disponível aqui nesse momento de Business Analyst, de analista de negócios. A Amazon tem uma vaga de Quality Assurance Engineer. Né? Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. Tem várias vagas. O Grupo A Educação, que é lá de Porto Alegre, é uma startup bem legal da área de educação, tem uma vaga disponível aqui de desenvolvedor full stack. E tem uma vaga de desenvolvedor mobile multiplataforma. Eu tinha visto aqui, a OLX também tinha umas vagas, deixa eu ver se está na próxima página, se eles já preencheram. Tem outras vagas aqui Enfim, então tem várias vagas, e aí se você quiser, você pode visualizar uma vaga, e aí ele vai te dar mais detalhes dessa vaga. Né? Então, quais são as responsabilidades e a sua função, as qualificações básicas. Né?
E quais, né, no caso aqui, o grupo A, que é o RH do grupo A, que bota essas informações aqui, eles colocaram aqui, ó, é uma contratação CLT, dá vale alimentação mais vale transporte, vale plano de saúde mais odontológico, auxílio educação, auxílio creche e participação nos lucros. Ó, essa vaga tá boa. Tá interessado? Você clica aqui e aí você sai do ambiente do AWS Educate e vai direto para o site do Grupo A, onde você vai poder se inscrever para essa vaga. Certo? Então, era isso que eu tinha bem rapidamente para mostrar para vocês. Né? Se vocês tiverem interesse, vocês podem, sem problema nenhum, entrar no awseducate.com, né? Fazer o seu cadastro e aí ter acesso aos conteúdos. A partir do momento em que os professores de vocês convidarem vocês para salas de aula, vocês vão poder também ter acesso ao console AWS e todo o processo de mão na massa. Ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Me coloco à disposição e não sei se tem espaço para alguma pergunta, se tem possibilidade para alguma pergunta aí, mas fico à disposição de vocês para enfim, futuras falas, palestras ou qualquer coisa que vocês precisem. E se gostaram, se acharam que tem valor, eu sou suspeito, né? Eu acho que tem muito valor. E eu tenho visto que os nossos parceiros da AWS, eles veem muito valor em alunos, em profissionais que já chegam lá, pelo menos com um pouco de bagagem. Né? Então, vale a pena vocês investirem de conhecer um pouco mais a computação em nuvem, conhecerem um pouco mais a AWS. A AWS é a líder do mercado, foi a pioneira na computação em nuvem desde 2006, né, quando criou-se esse conceito, a AWS já estava lá, e a gente a cada dia está melhorando mais. Né? Hoje a gente tem cerca de 190 serviços diferentes na nuvem que podem ser utilizados e uma gama muito grande de soluções que podem ser utilizadas no futuro profissional de vocês. Ok? Então, obrigado, um grande abraço e com isso encerro a minha fala aqui. Grande abraço, gente.